Então essa é a nossa quarta aula, ouvindo e praticando, que vai abordar Tiago capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele tem a sua vida alicerçada, centrada na palavra de Deus. E na sua carta, o Tiago usa uma expressão, palavra da verdade. Nós falamos um pouquinho no último estudo, no versículo 18, que diz o seguinte: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, no versículo 18, que é parte do estudo anterior, Tiago lhe aponta essa palavra da verdade como uma semente que gera frutos na vida do cristão. E hoje nós vamos seguir com essa palavra da verdade, mostrando os efeitos, os frutos dessa palavra da verdade. E nós vamos ali no versículo 18, que o verdadeiro seguidor de Jesus, ele nasce dessa palavra da verdade. E depois, no segundo lugar, esse verdadeiro crente, ele acolhe essa palavra, como a gente vê no versículo 21. E em terceiro, o verdadeiro discípulo de Cristo pratica essa palavra da verdade, como vemos ali no versículo 22 ao 25. Então, são três coisas que impedem a palavra da verdade de frutificar em nossa vida. Primeiro, falar com ira. Segundo, esquecer quem de fato nós somos. E terceiro, se corromper com o mundo. Então você pode ir anotando aí, essas três coisas são um resumo de todos esses versículos que nós vamos estar lendo agora. Eu dividi em três partes, que são essas três coisas que impedem a palavra da verdade de frutificar em nossa vida. Então, essas três coisas são o tolo. Quando o tolo não constrói sobre o verdadeiro alicerce. Mas nós não queremos ser tolos, nós queremos ser sábios. E ao ler Tiago, nós vamos aprender como podemos ser mais sábios para praticar a palavra de Deus. Então, na parte 1, nós vamos falar sobre o versículo 19 ao versículo 21 do capítulo 1 de Tiago, que diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Qual palavra implantada? A palavra da verdade que Tiago tinha falado ali no versículo 18. Então aceitem ou acolham humildemente a palavra da verdade implantada em vocês. E Tiago fala aqui três coisas que a gente precisa se atentar. Primeiro, ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É interessante perceber que Tiago usa a palavra tardio e a palavra ira duas vezes. Então ele quer nos dar um foco, quer dar atenção para isso. E o muito interessante é que ele nos incentiva a sermos tardios, ou a palavra poderia ser trocada por lentos, né? Ele coloca um contraste entre lentidão e rapidez. E é talvez um pouco engraçado, porque na nossa sociedade hoje em dia, não é uma qualidade muito almejada ser lento, né? Ser tardio. Num tempo onde tudo é tão rápido, a informação vem tão depressa, ser lento é uma qualidade que ninguém busca. Mas Tiago nos incentiva a sermos lentos, sermos devagar, sermos tardios. Porque Deus é assim. Deus, ele é longânimo, Deus não muda. E nós devemos sim reagir com lentidão em todas as situações e desafios da vida. E hoje em dia, qualquer coisa que surge, né, qualquer nova notícia, todo mundo já tem uma opinião, todo mundo já quer dar o veredito, todo mundo já quer
dizer a sua opinião, dizer que eu estou certo e quem não concorda comigo, né, tá errado. Mas Tiago nos convida para uma nova forma de ver, uma nova forma de reagir às situações. E aqui eu coloquei 2 versículos de Provérbios, que também Tiago é muito, muito inspirado no livro de Provérbios, né? E aqui só apenas 2 versículos, mas esse assunto é recheado em Provérbios, mas eu selecionei esses 2 para a gente comentar aqui. Primeiro, Provérbios 10, 11, que diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 15, 1, que diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? Então, tá, eu quero ser lento, quero aprender a responder de forma sábia. Como? Como que eu posso ser lento? Sendo rápido. Mas como assim? Como assim sendo rápido? Rápido em ouvir. É o que Tiago fala ali. Sejam prontos em ouvir e tardios em falar. Ou seja, nós precisamos dar mais atenção ao ouvir, ou ser rápido em ouvir e tardio em falar. O problema é que prontos para ouvir é um caminho de subversão da nossa cultura, da terra, a cultura do mundo. E quando nós reagimos ouvindo o outro e nós paramos um pouco de pensar na resposta, que nós já vamos mudar depois, a gente para, não vou realmente me dedicar a ouvir essa pessoa. Isso é algo raro, isso é algo que não se encontra com facilidade. E a gente pode pensar em momentos que nós mesmos, numa discussão, numa conversa, nós já estamos pensando no que responder e não ouvimos o argumento do outro, do que ele está falando para nós. A gente só quer estar certo, no final das contas. A gente só quer vencer a discussão, né? Mas Tiago nos convida a não colocar o foco em vencer a discussão, mas botar o foco em ser rápido em ouvir, né? Silenciar um pouco, evitar o falar em ira e ouvir. Ouvir o que o outro tem para me dizer. Porque talvez eu possa aprender alguma coisa. Talvez eu não seja dono da verdade. Talvez eu não saiba tudo, né? Então, quando eu escuto, quando eu paro para ouvir, eu abro espaço para Deus. Eu abro espaço para Deus agir na minha mente, no meu coração. Eu abro espaço para que as minhas palavras não sejam de ira, mas que as minhas palavras sejam de graça. Na parte 2, nós vamos então para um tópico que eu chamei de espolho e esquecimento, que vai abordar o versículo 22 ao versículo 25, que diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas como assim? O Thiago falou agora que tem que ser rápido em ouvir, agora fala que não é só para ouvir. Parece até uma contradição, mas não é. Ser rápido em ouvir, nesse caso, é uma grande ação. Ser rápido em ouvir é uma grande atitude. Reagir a ataques, reagir a palavras de violência, reagir a momentos difíceis com ouvir, é uma atitude extremamente difícil. É uma atitude extremamente desafiadora. E o que Tiago está falando agora sobre não apenas ouvir, é no sentido de que o entender o texto bíblico não termina quando eu entendo. O entendimento da palavra não termina quando eu entendo na minha mente o que está sendo dito. Mas o entendimento da palavra, da escritura, ele encontra o fruto na minha prática. Então, nós estamos falando aqui sobre Tiago, sobre a sua carta,
E não vai encerrar no momento que, sim, o que o Guilherme falou, agora eu entendi. Não. Isso não é entender a Bíblia. Entender a Bíblia é praticar a Bíblia, né? Então não basta apenas ouvir, tem que praticar. E a falta dessa prática conduz ao engano próprio. E hoje em dia tem uma expressão que é bastante usada, que é obesidade mental, né? Onde é muita informação, então eu sei de tudo, mas eu não pratico nada. Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa assiste um vídeo lá falando sobre tal assunto e a pessoa automaticamente é um especialista. Mas a pessoa não tem experiência naquilo. A pessoa não é prática, né? E, enfim, um pouco do que a gente fez aqui no começo sobre o Sermão do Monte e as duas construções é sobre isso. Sobre aquele tolo que ele escutou as palavras de Jesus, ele achou que já estava dominando, mas na hora da prova, na hora da dificuldade, ele não deu conta. Porque ele não foi sábio para pôr em prática. Então, nós devemos viver o que desejamos aprender. Mas eu não sei como fazer. Comece a fazer. Parece também uma contradição, mas é no fazer que você começa a aprender mais aquilo, né? Não basta apenas você ler um PDF do curso que você está fazendo. Você precisa ler, precisa pôr em prática no seu trabalho ou na sua necessidade. E parece que no momento que você está pondo em prática, todo aquele conhecimento que você leu, que você escutou, começa a fazer mais sentido, né? Então é fazendo o que você aprende. É pondo em prática. E Tiago que usa o exemplo de um espelho. Ele usa o exemplo de um espelho e ele diz que o problema está no esquecimento. Então, esse homem tolo que escuta e não pratica é como um homem que vai até o espelho, vê a sua aparência, vai embora e logo já esquece a sua aparência, é o que ele diz. O problema não é ir embora. O problema não é olhar, não, é bom. O problema é esquecer. E aqui vemos a importância de um autoconhecimento que deveria nos conduzir à prática e sobre como esse autoconhecimento é obtido, né? Então, já vamos pensando sobre o que é esse espelho. O que nós olhamos e vemos o reflexo e depois logo nós esquecemos. Aquele que somente ouve a palavra e não põe em prática é como um homem que viu a sua real aparência no espelho, mas achou mais importante se definir pelo seu próprio entendimento. Então ele viu a realidade, ele viu as escrituras, ele viu a palavra, mas ele preferiu seguir as suas próprias convicções. Ele escolheu seguir o seu próprio caminho. E aqui entra um princípio da sabedoria. Talvez não apenas um princípio, mas o principal princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Que podemos entender como o temor do Senhor, como eu sei que existe um Deus e esse Deus não é eu, né? Eu sei que Deus existe e esse Deus não sou eu. Não sou eu que defino o que é certo ou errado. Não sou eu que defino o caminho certo. Eu recebo o que ele tem para mim. Nós somos tolos quando achamos que nós já temos todo o conhecimento. Nós somos tolos quando nós achamos que nós mesmos podemos definir a nossa vida. E existe um espelho que revela quem de fato nós somos. Mas esse autoconhecimento precisa nos impactar de tal forma que nós vamos reconhecer, sim, eu sou isso e eu vou viver isso, né? O que é o espelho? Tiago fala ali. É a lei que traz liberdade. Ele diz assim, o homem que sai, se esquece sua aparência, no versículo 25. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Ou seja, ele está dizendo que é essa lei, que é o espelho. Mas talvez a gente fique confuso. Como assim a lei se nós vemos na graça? E como que é isso? O que Tiago está falando para a igreja primitiva? E a gente viu aqui em outra referência, que é um pouco mais à frente, ali no capítulo 2, versículo 8, o Tiago fala sobre essa lei também.
Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. E essa referência de ame o seu próximo como a si mesmo, talvez a gente pense que Jesus que criou isso. Mas não. Essa, essa lei do reino estava escrita em Levítico 19:18. Lá nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, como é chamado, existia esse mandamento, essa lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. A lei que foi dada para Israel é a mesma que Jesus veio cumprir. Não existe separação entre o Antigo e o Novo Testamento. É a mesma lei que traz esperança para o oprimido e juízo para o opressor. Temos um Deus que revelou a sua vontade por meio da sua lei. Quando Deus dá a lei, ele nos revela o maior entendimento sobre quem ele é, como o adorar, como eu devo amar o meu próximo e qual é o meu lugar no mundo. A lei vem trazer clareza, a lei vem trazer liberdade, vem trazer um novo modo de viver, uma nova cultura. O povo de Israel, que vivia na escravidão do Egito, recebeu a lei. E aquela lei trouxe um novo vislumbre de quem Deus era, de qual é a vontade de Deus. A mesma palavra da verdade que disse haja luz lá no princípio, é a mesma palavra da verdade que foi entregue os mandamentos para o povo de Israel. E é a mesma palavra da verdade que se fez carne e habitou entre nós, Jesus. E essa é a mesma palavra da verdade que foi implantada em nós hoje, por meio do Espírito Santo. Jesus disse que se nós o amamos, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Se nós o amamos, nós vamos seguir a sua lei. A lei que traz liberdade, a lei do reino. Jesus era a própria lei em carne. O espelho significa olhar para Jesus, como a perfeita revelação dessa lei. Olhar para o espelho é olhar para Jesus, acreditando que ele é a perfeita manifestação de Deus e da sua lei. Nós podemos ler o Antigo Testamento e às vezes ficar um pouco confuso e uma coisa, não entendo o que eu estou lendo, mas Brando, eu não sei entender. Lá na frente vai vir Jesus, ele vai abrir, ele vai trazer clareza. Lá na frente, quando Jesus se faz carne, tudo aquilo que veio antes faz sentido. Tudo aquilo que veio antes se torna mais claro. Então, quer saber quem você é? Olhe para Jesus. O nosso autoconhecimento se baseia quando olhamos para Jesus. Botei aqui duas escrituras, nós vamos ler agora para ganhar tempo, mas Gênesis 1:27 e Colossenses 1:15. Em Gênesis diz que nós somos feitos à imagem de Deus. Em Colossenses diz que Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos aquilo que nós deveríamos ser. Nós vemos aquilo que nós fomos criados para ser. E bem-aventurados são aqueles que olham para Jesus. Olham para essa lei que traz liberdade e perseveram nessa prática. Então, que possamos olhar para esse espelho e quando nós irmos para os nossos caminhos, para onde nós formos a nossa vida, que possamos não nos esquecer daquilo que nós vemos em Jesus e considerarmos o que vemos nele mais importante do que nossos achismos, do que nosso próprio entendimento. Né? Que nos leva à parte 3, que eu coloquei como subtítulo, religião e religião fake. Né? Tiago nos mostra aqui que existe uma diferença entre a verdadeira religião e a religião fake, a religião falsa. Versículo 26 e 27 que diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Né? Então nós chegamos aqui no nosso terceiro ponto que falamos lá no começo. Né? Nosso terceiro ponto que a gente falou aqui primeiro era falar com ira, o segundo, esquecer quem de fato nós somos, e o terceiro, se corromper com o mundo.
A ação da palavra da verdade nos leva à verdadeira religião. Aqueles que ouvem e não praticam se enganam a si mesmos, se achando que são muito religiosos, como o Tiago fala, que se consideram muito religiosos, porém não praticam, não fazem. Tiago, logo aqui no início da igreja primitiva, dá uma ferramenta de análise para verificarmos se de fato alguém é mesmo um seguidor de Jesus. E provavelmente essa ferramenta de análise vai na contramão de muitos pressupostos que a maioria dos ditos religiosos de hoje em dia tem. Como saber se a minha religião é verdadeira ou apenas um auto-engano? Como saber? Já no início da igreja primitiva, tinha algumas pessoas, tinha um pessoal que se achavam muito religiosos, mas que não viviam de acordo com a lei da liberdade que Jesus trouxe, com a verdadeira revelação da lei do reino. E também, por outro lado, hoje em dia também está muito em alta eu ser espiritual, né? Ou eu dizer que eu tenho a minha espiritualidade, mas não tenho religião, né? Ou que eu sigo Jesus, mas não sigo religião. E muitas vezes a gente pode entender por que as pessoas falam isso, porque a palavra religião ficou mal vista, né? Talvez porque muitas pessoas que se dizem religiosas mancharam essa palavra, né? Mas Tiago nos diz aqui que o caminho não é negarmos a religião, a palavra religião, mas ressignificarmos o seu conceito. Não é dizer que nós não temos religião, mas entendermos o que é a religião verdadeira e a religião fake, a religião falsa. O problema não é a religião em si, mas a falsa religião. Ele nos dá 2 testes aqui para nós avaliarmos se temos uma verdadeira religião. Primeiro, é o uso da língua. É a falsidade de nossas palavras. E eu não vou entrar muito nesse ponto, porque Tiago vai abordar mais esse tópico no capítulo 3. Mas, por enquanto aqui, o mau uso da língua usado para ofender aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Engana assim hoje em sua religião. Aquilo que a gente falou ali no começo, o falar com ira, o mau uso da língua, a falta de domínio sobre as palavras, nos levam para um caminho de falsa religião. O uso das palavras para derrubar o outro, para fazer mal para o outro. E a religião desses que falam assim é inválida perante Deus. É o que Tiago fala. Não tem valor. A religião desse não tem valor. E o segundo teste, talvez até mais interessante, porque ele fala sobre a ação. Então, o que deve fazer? Se eu não posso usar a minha língua com violência, o que eu devo fazer? Cuidar dos impotentes e vulneráveis. Né? Aqui, os órfãos e as viúvas representam todas as pessoas que se encontram impotentes e vulneráveis neste mundo. E aqui eu queria parar um pouquinho e pensar com vocês. Será que a gente ia dizer que era isso mesmo? Quando nos perguntassem qual é a nossa religião? Não, a minha religião é cuidar dos que precisam de cuidado. Como assim? A minha religião é cuidar dos impotentes, dos vulneráveis. Tá vendo? Mas como assim, Guilherme? A doutrina da fé cristã é sim que Jesus fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e o Espírito Santo veio sobre nós. Isso é a doutrina da fé cristã. Mas a prática da fé cristã é quando nós nos entregamos ao cuidado dos que precisam. Isso é prática. No final das contas vai ser isso. E não sou eu que estou dizendo, é o Tiago que está falando. É a palavra que está falando. A gente leu aqui em Isaías, capítulo 1, porque isso já vem desde o Velho Testamento, isso não é uma coisa nova, que foi inventada no Novo Testamento. Olha só, Isaías 1, a partir do versículo 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Ou seja, vocês têm toda uma religião, o Senhor está falando com o seu povo, vocês têm toda uma estrutura religiosa, sacrifícios.
Para mim, cheiro de holocaustos, de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Veja, Deus tinha mandado fazer isso. Mas o povo criou uma estrutura religiosa em cima daquilo que Deus nem se importava mais com aquilo. Versículo 12. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Deus não queria nem ver eles na presença dele. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Né? Ou seja, as orações de vocês são repugnantes. Deus está falando assim, parem de orar. Porque estão orando errado. Que coisa. E segue falando Isaías, o profeta. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias, cheias de iniquidade. Assim, ó, os cultos, eu não aguento ver os cultos de vocês. Porque é cheio de iniquidade. O profeta Isaías falando em nome de Deus, né? As suas festas da lua nova, ou seja, os seus encontros, as suas festas fixas, eu as odeio. Deus falou, eu odeio isso que vocês fazem. Vocês se tornaram um fardo para mim. Eu não suporto mais vocês. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, pois as suas mãos estão cheias de sangue. Olha o que Deus está falando, Isaías capítulo 1. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. E agora o final. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Olha só o que Deus está falando. Parem com tudo, estão fazendo toda uma estrutura de religião que vocês têm e oram para mim e fazem os cultos, mas eu não quero. Eu quero que vocês aprendam a fazer o bem. Eu quero que vocês busquem a justiça. Aprendam a fazer o bem. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva, ou seja, lutem pelo direito daqueles que são vulneráveis, daqueles que são impotentes, daqueles que o mundo não dá valor, daqueles que talvez não pode te dar nada em troca, mas você vai ajudar aquela pessoa. E hoje em dia, as pessoas, o ensinamento coach, se rodeia de pessoas que vão te ter algo para te oferecer, né? Rodeie de pessoas, converse com pessoas para te aprender. Ou seja, as nossas relações estão se tornando cada vez mais interesseiras, né? Então eu me aproximo de alguém, eu me afasto de alguém porque eu tenho interesse ou não naquela pessoa. No que aquela pessoa tem para me oferecer, mas a palavra e o evangelho e a lei do reino vem nos apontando para outro caminho. Se aproxime daqueles que não têm nada para te oferecer. Se aproxime daqueles que você vai ter que dar para aquela pessoa, né? Salmo 68, 5 diz que Deus é pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Em Êxodo, ali no Monte Sinai, quando Deus está dando a sua lei para o povo de Israel, ele diz: não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor, né? Então, a gente precisa rejeitar esse conceito de uma religião abstrata, baseada apenas em ideias comunicadas em prédios, ou que nós estamos fazendo aqui também, um estudo, apenas uma ideia, apenas um conceito, mas sem prática. Isso não é religião. Sem vivência, sem o dia a dia, né? O que acontece no culto não é religião. O fato de eu ir um domingo no culto não é a minha religião. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O seguidor de Jesus vive uma cultura diferente da cultura do mundo, onde se vive apenas pela busca do lucro, do prazer, do que eu mesmo defino, que é certo, que é errado. Eu mesmo defino o que eu quero, eu mesmo defino o meu prazer. Não é isso. Jesus veio trazer um outro reino, uma outra perspectiva, um outro caminho. Orar e ler a Bíblia é importante, por exemplo? É, sem dúvida. Mas isto não é religião. Orar e ler a Bíblia não é religião em si, mas são ferramentas
para nós praticarmos a verdadeira religião, né? Então são meios de graça que Deus nos deu de nós lermos a Bíblia, orarmos, vir nos cultos, ouvir a palavra, termos estudos como esse, são ferramentas para que possamos praticar lá fora a verdadeira religião, né? Vir aqui na reunião, ouvir no culto, ouvir uma pregação não nos faz mais religiosos. Talvez nos faz falsos religiosos, ou religiosos fake. Tem uma aparência, que tem, né? Só que não é a prática da verdadeira religião. Tiago diz para nós não nos corrompermos com o mundo. O que isso significa? Que eu não posso me deixar corromper com um sistema corrupto de pensar apenas em mim mesmo. Não posso me deixar corromper com essa sociedade secularizada que não olha mais para Deus, que busca apenas seus prazeres em primeiro lugar e se vê perdido na história, sem propósito. O reino de Jesus não é desse mundo. E seja lá fora, no mundo secularizado, seja dentro de muitos prédios que se dizem de Deus, não é ali que você vai encontrar Jesus. Então, 3 coisas que precisamos tomar cuidado para que a palavra da verdade que Jesus colocou em nós não seja infrutífera. Cuidado com falar com a ira. Precisamos ser rápidos em ouvir, mas lentos em falar, lentos em se irar. Porque muitas vezes que nós somos rápidos, e a gente inverte isso aí, a gente é lento em ouvir e rápido em falar, né? Geralmente isso aí. A gente custa entender o que eu estou falando, mas a gente é rápido para dar nossa opinião, rápido para já dizer que, o veredito que eu acho, né? E quando nós fazemos isso, nós estamos travando o frutificar da palavra, na verdade, no nosso coração. Quando nós somos assim, a gente trava o efeito da palavra em nós. Segundo, não esquecer de quem nós somos. Quem nós somos? Precisamos olhar para o espelho. Quando nós olhamos para o espelho, quando eu olho para o espelho é que eu vejo se eu preciso arrumar um pouco mais do meu cabelo, eu preciso, né, talvez fazer a barba, né, ou lavar o rosto. Quando eu olho para o espelho, eu vejo que eu preciso mudar, que eu preciso fazer. E esse espelho é Jesus, a revelação perfeita da lei de Deus. E terceiro, não vamos se deixar corromper pelo mundo. O que é o mundo? Focar apenas nos meus próprios prazeres, ou seja, eu oprimo o outro em meu benefício. Eu uso a outra pessoa para que eu tenha benefício, para que eu saia por cima, né? Isso pode acontecer em todos os ambientes. E infelizmente acontece muito nos ambientes da religião também. Porque nós somos humanos, né? Então vai ter erros, vai ter problemas, vai ter pessoas que vão te ferir, pessoas que vão te fazer mal. E talvez seja no ambiente religioso, mas vai ser em outros ambientes também isso pode acontecer. Mas acaba se tornando um pouco mais feio, né? Quando é no meio do ambiente da igreja, por exemplo. Mas a gente não pode se deixar corromper. Mesmo que o mundo seja mau, mesmo que o mundo seja interesseiro, as pessoas, em sua maioria, sejam apenas buscadoras de seu próprio prazer, seu próprio bem-estar, a gente não pode deixar corromper com isso. A gente precisa olhar para o órfão, para a viúva. Precisa olhar para aquele que não tem força, né? Ver valor naquela pessoa que o mundo não vê, né? Ver valor naquele que não tem nada para oferecer, mas que precisa da nossa mão, precisa do nosso tempo, talvez, ou talvez precise dos nossos recursos financeiros, seja o que for, mas que possamos olhar para esses. Que Tiago chama lá no versículo 1 do seu livro, aqueles que foram dispersos, aqueles que estão afastados, estão perdidos, nós possamos ser esse meio para acolher essas pessoas. E assim nós vamos estar praticando a verdadeira religião, de acordo com Tiago, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Então, no final das contas é isso. Bem, pessoal?